Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner. Vou estar fazendo uma série de 3 vídeos. Vou estar separando eles. No primeiro vídeo vai ser sobre a instalação e ajustes do sistema operacional para a gente estar instalando o ambiente do SAP Business One com HANA. No segundo vídeo eu pretendo fazer o vídeo somente a instalação do HANA e os ajustes necessários, e o terceiro e por último a instalação do SAP Server e seus componentes e a parte de client, um testing client. Para a gente dar início, eu vou passar aqui o que vocês vão precisar para a gente estar montando esse ambiente. O ambiente ele requer um certo recurso de hardware. Eu vou no final de cada vídeo deixar os links que eu vou estar utilizando como referência para que vocês tenham um acesso mais facilitado. Principalmente, eu vou fazer um ambiente virtualizado desse server. O que vocês vão precisar, caso vocês não tenham a licença de SUSE, é baixar a versão trial no site do SUSE. A gente vai utilizar a versão 15 SP1 para a arquitetura AMD64, Intel 64. Então vocês podem estar fazendo o download dessa ISO aqui. É a ISO que a gente precisa para fazer a instalação. As demais ISOs a gente não precisa dela. São ISOs de pacotes de complemento que a gente vai acabar utilizando, tendo uma conexão de internet, a gente vai pegar isso diretamente na hora da instalação. Outra coisa que eu indico é que vocês conheçam o portal oficial, né, do produto SAP Business One versão HANA. Aqui vocês podem estar escolhendo a versão, no caso a gente vai estar fazendo a instalação do ambiente na versão 10. As documentações que eu vou utilizar é o Guide de Administrator e a Matrix de versão, né? Eu estou com elas abertas aqui, eu não vou detalhar muito a guide de administração, que é bem longa. Ela tem 260 páginas, mas é interessante que antes de começar vocês tentem entender essa documentação. Tem muita informação pertinente e útil. E aqui na Matrix eu vou estar mostrando somente esse quadrante aqui, que é um pré-requisito de sistema operacional. Então, para essa PL que a gente vai instalar, que é a versão 10 PL2, a gente já pode utilizar a versão 15 SP1. Até então, a PL0 da versão 10 tinha que ser especificamente com servers na versão 15. Então, aqui ele tem essa matrix e aqui tem os asteriscos, né, do que ele coloca aqui, né? Então, aqui o asterisco da 9, ele diz que a partir da PL1 já suporta a versão SP1, Service Pack 1, da versão 15 do SAP Server. Outra coisa que a gente precisa fazer, baseado na documentação da SAP, é planejar o tamanho das unidades. Aqui eu tenho uma imagem, já deixei separada essa imagem, mas ela está dentro das documentações da SAP, que ela pede que quando a gente for construir o nosso sistema operacional, que a gente for dimensionar, ela pede que o ambiente tenha no mínimo essas características aqui. O que ela pede? Ela pede que o sistema, a parte de sistema operacional, tenha no mínimo 10 GB, que a partição SAP tenha no mínimo 50 GB, a pasta share tenha uma vez a RAM, ou seja, se tu estiver montando um servidor com 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, 96,
ou, o tamanho que for da memória, essas partições elas sejam dimensionadas a partir dessa memória definida. Então, para share a gente vai ter uma vez RAM, data 3 vezes RAM e log uma vez RAM. Então a gente já vê que se for um ambiente que vai ser utilizado 64 GB, a gente vê que vai precisar de bastante disco, né? Mas são os requisitos mínimos. Por prática, de fato, em ambiente de produção, precisa respeitar isso ou até usar tamanhos maiores. Neste vídeo eu vou estar usando tamanhos um pouco maiores do que está definido aqui. Então eu vou estar usando 100 GB para sistema, vou estar usando 80 GB para SAP, 100 GB para data, 80 para log e 80 para share. Então aí eu vou estar usando um bocadinho de disco, né? Mas fora isso, vamos à prática, né? O que vocês vão precisar criar? Vocês vão ter que precisar de no mínimo duas máquinas. Uma máquina vai estar instalada, esse SUSE, onde vai estar todos os componentes server, HANA e SAP Server, e uma máquina que esteja preferencialmente com Windows Server 2016, que é para a gente estar instalando um cliente 2016, para a gente ver alguns recursos novos de web client da versão 10, como futuramente vocês vão estar podendo usar para instalar o RSP, como também o Integration Framework para integrações. Então vamos lá, eu vou criar aqui a máquina virtual. Acredito que boa parte aqui já está acostumado com o ambiente VMware. Se fosse numa máquina física, seria só questão de montar essas partições como ele pede a documentação. Mas em ambiente virtualizado, vocês vão estar assistindo aqui como que eu vou fazer. Então eu vou criar uma nova máquina virtual, vou dar um nome para ela. Vocês podem escolher o nome de acordo com o que vocês preferirem. Aqui eu vou usar a nomenclatura SBO, que é de SAP Business One, H de HANA 001. Então esse aqui vai ser o nome da minha máquina. Escolhendo o host que eu vou instalar. Qual disco? A gente vai definir o sistema operacional, então vamos escolher aqui o Windows, o SUSE Linux Enterprise 15 64 bits. Next. Aqui em customização, vocês vão estar podendo escolher o processamento, quantos núcleos vCPU vocês vão usar. Eu vou colocar 15 aqui, que geralmente é um tamanho que eu utilizo de vCPU que suporta. Essa máquina eu vou dimensionar ela como se fosse 64 bits, 64 GB de RAM. Porém, eu vou colocar aqui 32 inicial por uma questão de recursos. Não vai impactar nada, mas eu vou dimensionar ela como se fosse para 64 de RAM. Então aqui eu vou criar o disco de 100 GB para o sistema operacional. Vou adicionar um novo disco. E esse novo disco ele vai ter, vamos fazer a continha aqui, conforme eu falei, a gente vai ter 80 GB para share, mais 80 para log, mais 80 para SAP, mais 100 para data. Então eu vou montar aqui um volume de 340 GB. Ou seja, só nesse ambiente eu estou precisando um total de 440 GB de HD. Fora isso aqui, eu não vou mexer em mais nada, só vou atachar a ISO de instalação. A versão 15 SP1.
um mesh e um finish. Vamos deixar ele criar a máquina. A máquina Windows, pessoal, eu já montei ela porque é uma instalação simples, ela já está montada aqui. Não tem nada instalado, somente instalei os dois navegadores. Está limpinha, ela está aguardando a gente para a gente usar ela mais adiante lá no terceiro vídeo. Vou abrir aqui só para vocês verem qual é a configuração da máquina. Então ela é um vCPU de 8 processadores com 6 GB de RAM. E eu acredito que eu tenha criado ela com 40 GB de HD, usando a versão Windows Server 2016. É uma máquina bem mais básica. Como é ambiente virtualizado, caso vocês estejam fazendo em ambiente de produção, vocês podem crescer, questão de HD, memória ou vCPU, isso é tranquilo. Mas para teste, como a gente vai estar fazendo aqui, ela vai ter esse tamanho, essas configurações. Olhando aqui, a máquina já deve estar criada. Pronto, ela está criada aqui. Agora eu vou estar iniciando ela. Carregar o console. Aqui a gente vai em instalação. Acredito que muitos já devem estar acostumados com a instalação de Linux. A instalação é teoricamente simples. Só tem alguns ajustes que são bem importantes ou facilitam na hora que a gente estiver instalando. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar a instalação do sistema operacional, porque eu já encontrei algumas dificuldades quando eu comecei e sempre senti falta dessa parte, porque às vezes são detalhes que faltam de ajuste no SEO que complica na hora que a gente vai fazer a instalação. Pronto, aqui é a primeira tela. A gente vai marcar aqui que a gente vai instalar o SUSE limpo, server. Aqui vai depender muito do teclado que vocês vão administrar esse Linux, né? Então, se vocês usam um teclado que ele é no padrão brasileiro, você pode estar fazendo algum teste aqui para ver se está correspondente. A linguagem do sistema tanto faz, se vocês quiserem instalar em português ou em inglês, eu vou deixar ele em inglês. Downmesh. A gente vai só confirmar. Nesta parte aqui a gente vai configurar o endereçamento de IP, nomes e gateway, conforme sua rede. Então vou estar aqui definindo o IP que eu vou dar para essa máquina. Aí vocês configuram de acordo com o nome, com a rede de vocês. Eu vou estar definindo o mesmo nome que eu defini no nome da máquina virtual, que vai ser o hostname dela. Aqui vocês podem estar definindo o DNS da rede de vocês. Caso vocês não tiverem, vocês podem estar usando os do Google, exemplo 888 ou 8844. Como eu tenho meus DNS aqui internamente, eu vou estar utilizando meus DNS internos como meu próprio domínio. Então aqui em ambiente de produção, vocês definem o hostname da máquina, o domain site, os DNS
E uma questão importante, essa opção aqui vocês colocam no. Feito isso, a gente vai para a aba Routing. Vocês colocam o gateway de vocês. Feito isso, a gente avança no Nest. O importante dessa instalação é que essa máquina, para facilitar, ela esteja com acesso à internet já. Então, baseado naquelas configurações que eu fiz anteriormente, essa máquina ela já tem acesso à internet e isso vai nos ajudar a que no momento da instalação a gente já baixe alguns pacotes adicionais, como o próprio sistema ele já atualiza seus repositórios e o próprio sistema operacional. Vou fazer o registro aqui, como se caso vocês tenham baixado a versão Try, vocês podem fazer o registro conforme vocês receberam. Nessa parte a gente vai marcar algumas coisas que são importantes ou pré-requisitos. O SAP ele precisa dessa função, desta, e caso você queira administrar com interface gráfica, você marca essa aqui, senão vai ser tudo através de linha de comando. Vou estar marcando ela aqui para ficar mais fácil o entendimento de todos. Vamos dar um Nest. Nessa tela a gente não vai adicionar mais nada, então a gente só dá um Nest. Aqui a gente escolhe a primeira opção, que seria a instalação com Gnome, que é a interface gráfica, justamente que a gente marcou aquele pacote. Eu teria as opções de você estar escolhendo aqui versão de texto, ou a versão mínima do sistema, como outras opções ali que não são pertinentes. Vamos dar um Nest novamente. Essa parte é a parte dos particionamentos. Vou fazer uma parte só aqui, os demais eu não vou fazer nesse momento, vou deixar para fazer já quando o sistema estiver instalado. Lembrando, a gente colocou 2 HDs nessa máquina, então eu vou utilizar o primeiro de sistema, que foi com 100 GB, e o outro disco a gente vai configurar ele já com o sistema carregado. Por padrão, ele faz uma montagem dessa partição de 100 GB. Para não deixar algum espaço que geralmente fica perdido, eu vou estar editando ela aqui e reconfigurando. Se a gente observar aqui, ele criou 31 GB para swap, criou uma partição de 28 GB para home separado e criou uma outra partição de 40 GB para o restante do sistema. Então a gente vai entrar aqui em Git Setup. Aqui a gente marca que a gente vai estar fazendo essa configuração no disco de 100 GB. Não precisa marcar nada aqui. Aqui a gente vai desmarcar essa caixinha, que é para ele não separar a partição home, deixar na mesma partição, deixar numa partição única. O swap, a memória de swap, a gente vai desmarcar essa caixa, que ele não vai fazer um swap tão grande, não tem a necessidade. Vamos dar um Nest. E aqui ele já deu uma nova leitura, então agora ele vai usar 2 GB para swap e 97 GB vai ser o tamanho total da partição do sistema para a gente estar fazendo essa instalação. Então vamos dar um Nest aqui.
vamos definir aqui, pode ser clicando aqui, tem várias formas, então cliquei aqui em Recife, deu certo, não estou em Recife, mas como a gente está no Nordeste, para pegar questão para a gente não vir a pegar um fuso de horário de verão, caso voltar a ter, né? Aqui tem uma opção que fica a critério de vocês, ele pergunta se já quer criar um usuário além do root, então vocês podem nesse momento criar. Eu vou deixar essa máquina só com root, mas o ideal seria vocês criar um outro usuário. Aqui eu vou definir uma senha para o root, vocês podem definir a critério de vocês. Vamos dar um nest. A partir desse momento ele dá um resumo de tudo que a gente configurou e tudo que vai ser instalado. Vou fazer só mais um ajuste aqui, que é a gente desabilitar o File já durante a instalação. Então ele deixou aqui o File Disable e o SSH já está Enable. Fora isso, vamos dar um install. Pede uma confirmação. E aqui ele vai começar todo o processo de instalação e os updates. Aqui vai demorar um certo tempo. Eu volto com o vídeo no final. Pronto, pessoal, aqui terminou a instalação. Ele fez o reboot. Vamos aguardar aqui para a gente fazer os nossos ajustes. Uma coisa muito importante quando ele carrega é o VMware Tools quando o ambiente é virtualizado, né? Então, se a gente perceber aqui por trás, ele já está me pedindo essa instalação, né? Isso é muito importante para que a máquina virtual funcione bem. No meu caso aqui no meu ambiente, provavelmente ele vai instalar sozinho, mas vocês fiquem atentos quanto a esse detalhe. Deixa eu ver aqui qual é a senha que eu coloquei. Eu dei um refresh aqui no meu VMware e ele já instalou. Em alguns casos, dependendo do VMware que você estiver rodando, ou outro virtualizador, vocês vão precisar instalar esses componentes, que é o equivalente, como a gente está mais conhecido, como se fossem os drivers da máquina, né? Pronto, aqui nosso sistema está instalado, está limpinho, então vamos fazer alguns ajustes. O que eu vou estar fazendo? Vou estar só dando uma checada se está tudo bem atualizado. Vou criar um compartilhamento no Samba para que a gente consiga tanto transferir quanto acessar arquivos através daquela outra máquina Windows, como instalar já algumas dependências que a gente vai precisar na hora de instalar o HANA e o SAP. Então, para ele não criticar no meio da instalação, eu já vou instalar as dependências nesse momento, que está mais ligado ao sistema operacional. Aqui, pessoal, a gosto. Pode fazer via linha de comando, através do terminal, como pode fazer de forma gráfica, né? Então, eu vou fazer meio que misto aqui, porque às vezes eu acho mais prático fazer via terminal. Vamos lá, vou abrir o terminal aqui. O terminal vocês podem tanto utilizar aqui por dentro mesmo, como vocês já poderiam estar usando o put agora e conectando nessa máquina, né? Então aqui eu vou estar criando um diretório, uma pasta, né? Vou chamar ela de software. Vamos dar permissão nela aqui, para ela ficar com a permissão total.
/software. Então pronto, o primeiro passo que a gente fez, esse diretório está criado. Se a gente vir aqui conferir ele já está aqui. Para que a gente vai usar essa pasta? Para a gente colocar os instaladores, compactar, preparar esses instaladores. E a gente conseguir ter acesso lá do outro ambiente, que a gente vai precisar acessar esse compartilhamento para pegar os instaladores para instalar no Windows, né? Então até aqui a gente só criou o diretório, deu a permissão na pasta. Agora a gente vai criar o compartilhamento de fato e ativar o Samba. Aqui tem duas formas para a gente estar fazendo. Eu posso navegar até o arquivo ou fazer ele via terminal. Aqui via terminal, a gente vai instalar. Vocês podem utilizar o Vim, o editor, se vocês preferirem, ou instalar o Nano, né? Eu prefiro o Nano, acredito que é mais simples de utilizar. Então eu vou estar adicionando aqui o repositório para instalar ele. Nesse caso aqui eu vou só estar trocando aqui para facilitar. Vou sair desse terminal aqui e vou via put. Preferência mesmo. Vocês podem utilizar por dentro da máquina se preferir, mas eu gosto de trabalhar aqui fora que fica mais rápido. Mas aqui então eu vou instalar um repositório. Eu vou deixar depois nos links esses comandos para facilitar para vocês. Aqui eu adicionei o repositório. Eu vou dar um refresh nesse repositório. Que ele pergunta para a gente se eu quero aceitar temporariamente, quero rejeitar ou quero deixar sempre liberado. Eu vou deixar sempre liberado esse repositório, que é a opção A. Repositório atualizado. Vou mandar instalar o Nano. Lembrando, pessoal, que isso aqui é opcional. Vocês poderiam estar fazendo via interface gráfica. Eu só estou instalando porque eu uso bastante esse editor para mim estar conseguindo fazer as edições de arquivos de texto. Pronto, instalado, a gente vai editar o arquivo do Samba para compartilhar a pasta. Esse arquivo eu vou mostrar para eles onde ele fica na interface gráfica. Na interface gráfica ele vai ficar na pasta etc. Aqui vocês podem pesquisar por Samba smb.conf, esse arquivo que a gente vai editar. Eu poderia estar abrindo ele e editando por aqui, como eu poderia estar fazendo pela interface gráfica. Vou fazer por aqui, já que eu entrei. Então vamos lá. Vamos criar o nosso compartilhamento. Nosso compartilhamento vai se chamar software. Vamos colocar um comentário. Para isso vai ser a nossa pasta, nosso diretório de software. O patch, que é a localização da pasta, é /software.
Pronto, aqui vocês vão deixar dessa forma. Então aqui eu criei um compartilhamento, o nome software, o caminho é conforme a gente tinha criado a pasta. Aqui são as permissões, vocês podem estar pesquisando o que é cada uma, caso vocês queiram. Feito isso, a gente só vai salvar o arquivo. Deixa eu ver se não faltou mais nada. Não. Pronto. Feito isso, a gente só precisa startar o Samba. Vou mostrar de forma gráfica para vocês aqui. Acredito que vai ser mais fácil para alguns. Aqui em sistemas, a gente vai procurar por Service Manager. Vamos buscar pelo Samba aqui. Aqui está o Samba. Está desativado, está manual. Vamos colocar aqui com ele on boot, para ele sempre startar assim que ligar. E vamos dar um start nele. E vamos aplicar. Vamos dar yes. Vamos dar um OK. Com isso, o Samba já está ligado. Vamos só validar. Vamos aqui nessa máquina Windows, que é a nossa cliente. Aqui está o nosso IP de destino. E aqui está a nossa pasta software. A gente já consegue, provavelmente, criar uma pasta, como a gente pode excluir a pasta. Então, o nosso compartilhamento já está disponível para Windows. E a gente já tem as permissões necessárias. Feito isso, vamos fazer mais alguns ajustes. Aí pode ser via terminal. Vamos dar uma atualizada. Zipper Update. Que vai fazer uma atualização para a gente de todos os repositórios e do sistema. Não tinha muita coisa. Feito aqui, a gente só vai instalar as dependências. Aqui eu vou voltar via put. E vou instalar as dependências. Depois eu vou deixar elas aqui bem facinho para vocês. Não precisa ficar digitando tudo. Então essas duas primeiras dependências são para o HANA. E agora essas dependências aqui são para o SAP Server. Caso vocês não instalarem nesse momento essas dependências, ele vai criticar vocês durante a instalação. Essa aqui ele disse que já está instalada. Esta também já está instalada.
Tinha mais um repositório, vou dar um refresh nele. Yes. Pronto, feita a instalação da última dependência até então, né? Princípios são essas. Pode ser que durante a instalação se depare com mais alguma, mas não é nada que a gente não possa resolver caso apareça. Acredito que não. Pelo último ambiente que eu montei era somente estas. Mas como é a PL02, né, vou estar instalando ela pela primeira vez aqui, possa ser que surja alguma novidade para nós. Feito isso, só falta mais um ajuste no sistema operacional e a gente encerra esse primeiro vídeo, que é a gente preparar aquele segundo HD que a gente adicionou, preparar as partições conforme este gráfico aqui. Vamos acessar aqui o YAST. E vocês podem pesquisar por partitioner. Aqui ele mostra os discos e os volumes que a gente tem. Então ele diz aqui que o SDA, né, os volumes de 100 GB e os particionamentos dele. E aqui nós temos o nosso disco lá de 340 GB. Então vamos aqui criar o nosso volume. Vamos dar o nome dele de VG underline. Vamos chamar de HANA. Selecionar ele. Então aqui a gente tem o nosso volume lógico. Criamos o nosso grupo, agora vamos adicionar a nossa primeira partição, que vai ser a HANA underline share. O tamanho dela, baseado naquele, como eu falei no começo do vídeo, eu vou criar com 80 GB. File System XFS, isso é muito importante. E o ponto de montagem vai ser barra HANA barra shared. Vamos adicionar nossa segunda partição. Vai ser o HANA log. O tamanho do nosso HANA log vai ser de 80 GB também. Também XFS. E o ponto de montagem vai ser HANA barra log. E o último não ainda, né? O HANA underline data com tamanho de 100 GB. Data
Então a gente tem o data, o log, o shared e por último o nosso usr underline sap. O tamanho restante, né, que seria 80 GB. Temos fracionadozinho, XFS também. O ponto de montagem, usr barra sap. Nest. E vamos mandar ele criar tudo agora. Se a gente for lá agora conferir se os diretórios foram criados, a gente tem aqui o HANA, ele criou, e os três diretórios, né? Que por trás são partições, então cada diretório, cada pasta aqui é uma partição. E se a gente for lá em USR, aqui está a outra partição, que é a SAP, que é a estrutura que os instaladores SAP vão utilizar a princípio. Feito isso, a gente termina esse vídeo aqui, que contempla toda a parte de instalação do SO e os ajustes. No próximo vídeo, a gente vai estar iniciando a instalação do HANA, e no terceiro vídeo a gente faz a instalação do SAP Server e o client. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.